Mais um NQI, pastor. Quando os dinossauros foram criados? Existem 3 tipos de dinossauros. Quero dizer que a palavra dinossauro é uma palavra até certo ponto moderna. Não é uma palavra antiga que pudesse constar da Bíblia Sagrada. E essa palavra realmente não aparece na Bíblia Sagrada. O que havia nos tempos antigos? Havia animais marinhos, voadores e terrestres, que nós poderíamos chamá-los de répteis, que andam na água e no seco. No 5º dia da criação, foram criados os 2 primeiros tipos. Foram animais alados, répteis marinhos e grandes baleias, que às vezes são chamados de dragões ou monstros. E no 6º dia foram criados os restantes dos animais. Todos os terrestres foram criados. E também foi criado o homem. Então, essa palavra dinossauro não se encontra na Bíblia Sagrada. Encontram-se animais marinhos, voadores e terrestres. E os chamados dinossauros, então, pertenciam à classe dos répteis que foram criados, grandes répteis, que podiam tanto ficar por um tempo nas águas, como ficar no seco. Alguns eram alados, ou seja, voavam, e estes seriam o que hoje nós chamamos dinossauros. Mais um NQI. Ele pergunta, pastor, como pode ter havido luz se o sol foi criado no 4º dia? A luz foi criada no 1º dia. Gênesis 1, versículo 3. Haja luz e houve luz. Está aqui no versículo 3, esta palavra que bem clara. Juntamente com a sua fonte localizada e temporária, de modo a suprir iluminação para a terra, até a criação do sol, no 4º dia de 24 horas. Então, o homem não precisa, então, cultuar o sol, o que é uma abominação ao Senhor, pois só ele, e não qualquer parte da criação, é o sustentador da vida. Então, no Gênesis 1 e 3, nós encontramos que haja luz. Nessa declaração, foi criada a luz. E no 4º dia, então, que foi criado o sol, como diz o texto. Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia 2º. E disse Deus, ajuntem-se as águas. E aí, no versículo 14, declara, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam dados para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Outra pergunta, quando os anjos foram criados, pastor? Os anjos, incluindo Lúcifer, foram criados no 1º dia, pois todos os seres angelicais foram criados justos e se rejubilaram ao ver a criação. Isso aparece no livro de Jó, capítulo 38. Ali Jó fala que os filhos de Deus se rejubilavam, falando da criação dos anjos. E mais tarde, então, é que foram criados os seres humanos. Vamos ver esta parte de Jó 34, que mostra
Aliás, Jó 37, que mostra a criação. Depois, então, foram criados os anjos. A partir desse capítulo é que começa, então, a mostrar outras criações. Temos aqui mais uma pergunta de uma NQI, mulher. O marido foi embora de casa, ela quer saber se deve se separar ou orar para o marido voltar, pastor. Duas coisas podem ser feitas. Aqui, orar e esperar, porque seria o melhor caminho. Se ele saiu de casa, se não avisou, não deu satisfações, tudo isso precisava ser explicado para nós podermos dar uma resposta mais adequada. Porque há pessoas que saem de casa e não retornam mais. E quando saem, declaram que fazem isso. Então é preciso que haja paciência, e haja oração para que Deus mova o coração, porque a pessoa pode tomar isso repentinamente, num momento de ira, mas não tem realmente o desejo de se afastar de casa. Então, a medida mais correta é orar e esperar até um certo tempo, porque haverá talvez uma manifestação dele, e assim a pessoa não pode tomar uma providência muito séria como esta de deixar o marido e se afastar.